Há um momento na vida de todo homem, geralmente silencioso, despercebido, quando o processo de envelhecimento lhe toca no ombro. Não vem sempre acompanhado de cabelos grisalhos ou rugas. Às vezes é mais sutil. Uma mudança na forma como ele se sente em relação às suas manhãs, a maneira como ele entra em um cômodo e esquece o motivo, ou até mesmo como o silêncio começa a substituir o barulho da ambição. A verdade é que alguns sinais de envelhecimento não aparecem no seu rosto ou nas leituras da pressão arterial. Eles se revelam nos momentos intermediários, aqueles que você não menciona no consultório do médico. E a maioria dos homens nunca percebe que isso está acontecendo até que algo dentro dele se sinta diferente. Pegue meu vizinho, o Sr. Hung, por exemplo. Aos 72 anos, ele ainda parecia afiado, barba feita, vestido com camisas de manga curta bem passadas, seu cabelo branco penteado cuidadosamente para o lado. Para o mundo exterior, ele parecia ter escapado do toque do tempo. Mas uma tarde, ele estava do lado de fora da garagem, segurando uma chave inglesa, olhando para sua velha motocicleta. Eu costumava consertar isso de olhos fechados, ele riu. Mas agora, eu esqueço o que estava prestes a fazer no momento em que pego as ferramentas. Não era exatamente perda de memória. Era mais como uma mudança silenciosa. Um momento nebuloso no cérebro que nunca esteve lá antes. Esse foi seu primeiro sinal. Fadiga mental. Não aguda ou assustadora, apenas diferente. Você vê, um dos sinais mais negligenciados do envelhecimento nos homens é essa mudança gradual na clareza mental. Não uma perda de inteligência ou habilidade, mas um suave embaçamento do foco. Tarefas que antes pareciam automáticas agora exigem mais intenção. Ler o jornal pela manhã pode levar mais tempo. Terminar um pensamento pode precisar de um momento de silêncio. E embora isso possa parecer desconfortável no início, nem sempre é um sinal de alerta. Às vezes é apenas o cérebro aprendendo a desacelerar, porque pode. O cérebro masculino, assim como o corpo, envelhece com o tempo. E, ao contrário do que muitos temem, isso não significa que sua inteligência está desaparecendo. Na verdade, muitos homens se tornam mais sábios com a idade, melhores em conectar ideias, mais intuitivos sobre as pessoas. O que muda é a velocidade. E às vezes isso é uma bênção disfarçada, porque desacelerar permite espaço para reflexão, dá significado a momentos que costumavam passar voando. Outro sinal que passa despercebido, a perda de resiliência emocional. Não é algo que a maioria dos homens queira discutir, especialmente aqueles criados em uma época em que os sentimentos eram guardados em bolsos de paletó e engolidos durante o jantar. Mas por volta dos 60 ou 70 anos, algo frequentemente muda. Pequenas coisas começam a doer mais do que antes. Uma palavra descuidada de uma criança, um velho amigo que não retorna a ligação, até mesmo uma canção sentimental pode trazer lágrimas a olhos que antes permaneciam secos. Agora aqui está a questão. Isso não é fraqueza, é sabedoria. O envelhecimento revela as camadas da alma. Ele suaviza os homens da melhor maneira possível. Depois de décadas sendo fortes, confiáveis, provedores silenciosos, muitos começam a perceber que há força em sentir profundamente. Emoções que antes estavam enterradas começam a emergir, não para assombrar, mas para curar. Meu tio, um ex-oficial do exército, era um dos homens mais fortes que conheci. Estoico, disciplinado, um homem de poucas palavras. Mas em seus 70 anos, algo mudou. Ele começou a falar sobre velhos arrependimentos. Ele assistia mais ao pôr do sol. Ele chorou durante um filme sobre pais e filhos. E ele me disse uma vez: "Acho que a idade está apenas descascando a armadura que usei por muito tempo." Então, se você se sente mais emocional ultimamente, mais propenso à melancolia ou à gratidão, saiba que isso não é um defeito. Não é um problema a ser resolvido. É um sinal de que seu coração ainda está vivo e pulsante, e mais desperto do que nunca. E isso é algo que os homens mais jovens não entendem. À medida que o corpo envelhece, o coração se torna mais audacioso. Mas aqui está o detalhe. Porque esses sinais, como a névoa mental e a sensibilidade emocional, não aparecem em um exame de sangue ou em uma radiografia, a maioria dos homens os ignora. Eles seguem em frente, os ignoram ou, pior, os escondem. Esse silêncio é o que causa mais dano. Não as mudanças em si, mas o medo de reconhecê-las. É aqui que a história muda de medo para poder. Porque notar essas mudanças não é o começo do fim, é o início de algo mais profundo. O homem que pode dizer, "eu me sinto diferente e isso é ok", é o homem que ainda está crescendo. Ele não está declinando, ele está evoluindo.
E talvez isso seja o que o envelhecimento realmente significa para os homens. Não apenas uma perda de força, mas uma troca. Você abre mão da velocidade e ganha profundidade. Você abre mão da adrenalina e, em troca, ganha perspectiva. Você para de correr e começa a notar como o riso de um neto soa como música, como a luz da manhã cai no chão da cozinha, como a paz sempre foi mais preciosa do que o poder. Então, se você tem mais de 60 anos e sentiu essas mudanças, não se alarmar, esteja ciente, porque nessa consciência há sabedoria, e na sabedoria há a força de um tipo diferente. Você não está apenas envelhecendo, você está despertando. Há uma transformação silenciosa que acontece no corpo de um homem após os 60 anos. Não se anuncia com dor ou um diagnóstico, ela sussurra ao fundo. O corpo ainda se move, mas não com a mesma agilidade. Não há quedas nem tropeços, apenas hesitação. É aqui que o terceiro sinal começa a se manifestar, uma sutil perda de equilíbrio e coordenação. Agora, a maioria dos homens não percebe isso imediatamente. Afinal, eles ainda estão caminhando, ainda estão dirigindo, ainda estão de pé. Mas aqui está o que começa a acontecer. Você se vira muito rapidamente e sente apenas um segundo de instabilidade. Você se levanta de uma cadeira e suas pernas precisam de um batimento cardíaco para se ajustar. Você atravessa um cômodo e pela primeira vez está mais consciente de seus passos do que antes. Você não está caindo, mas está pensando em não cair. E isso, bem ali, é o sinal. A ciência nos diz que à medida que os homens envelhecem, o ouvido interno, os músculos e o sistema nervoso começam a reagir um pouco mais devagar. O equilíbrio não diz respeito apenas às pernas. É sobre o cérebro processando o movimento, os músculos reagindo e o corpo se alinhando. Quando esses sistemas não estão em perfeita harmonia, um homem começa a se mover de forma diferente. Não mal, apenas mais cauteloso. Meu amigo Fook, um construtor naval aposentado, era o tipo de homem que se movia com autoridade silenciosa. Na juventude, ele podia subir escadas como um gato. Mas agora, aos 78 anos, ele se move de forma deliberada. Um dia ele brincou: "Eu não me recupero mais. Eu aterrizo." E essa é a chave. O corpo muda a forma como absorve o mundo. É tentador para os homens esconder isso. Andar um pouco rápido demais, fingir que a calçada não é complicada, mas não há vergonha em se adaptar. Na verdade, há uma profunda sabedoria em aprender novas maneiras de se mover com confiança. Fu começou a fazer tai chi suave nas manhãs, não para exibir, mas para ter estabilidade. Seus movimentos são mais lentos, mais intencionais. Ele diz: "Não se trata de acompanhar meu eu mais jovem, trata-se de fazer as pazes com o homem que sou agora." E não é isso que está no cerne da questão. Envelhecer graciosamente significa dar a si mesmo permissão para mudar, não com medo, mas com respeito. Agora, o quarto sinal é um que escapa até mesmo das autoavaliações mais cuidadosas. Não é físico, não é nem mesmo emocional. É algo muito mais silencioso: o desaparecimento da ambição pessoal. Não estamos falando de aposentadoria ou desaceleração. Não, isso é diferente. É quando um homem começa a sentir que não tem mais nada pelo que lutar. Não porque ele está satisfeito, mas porque ele esqueceu como sonhar. Esse sinal é tão perigoso porque se esconde atrás de frases como "eu já fiz o suficiente" ou "estou velho demais para isso agora." Mas, por trás dessas palavras, muitas vezes há um sentimento mais silencioso. Uma dor de que talvez, apenas talvez, a vida não tenha muito mais a oferecer. E essa é a mentira. O momento em que um homem para de estabelecer metas, grandes ou pequenas, é o momento em que ele começa a encolher por dentro. Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque os humanos, especialmente os homens que passaram a vida toda construindo, consertando, provendo, precisam de algo para esperar. Meu avô tinha 84 anos quando decidiu aprender a pintar aquarela. "Não espero ser bom", ele me disse, "mas espero me divertir." E ele se divertiu. Toda semana, ele se sentava em sua varanda, pincel na mão, pintando rios e árvores. Não se tratava de legado. Tratava-se de estar vivo. Os homens mais vibrantes que conheci compartilham uma característica: eles permanecem curiosos, fazem perguntas, adotam novos hobbies ou até começam a mentorar outros. Não porque precisam de mais conquistas, mas porque a alma, como um fogo, precisa de cuidados. A ambição aos 70 anos não se parece com escalar escadas corporativas. Parece plantar um jardim, consertar um rádio antigo, escrever suas histórias de vida para seus netos. Trata-se de saber que, enquanto você estiver respirando, ainda tem algo a oferecer e algo a descobrir.
Então, se você tem sentido ultimamente que está apenas se arrastando, como seus dias se confundissem, como se a faísca tivesse diminuído, não é tarde demais. Você não precisa correr atrás do passado. Você só precisa dar ao futuro uma razão para aparecer. Escolha algo, qualquer coisa, que lhe dê um senso de direção, uma razão para sair da cama com um sorriso. Talvez seja fazer trabalho voluntário, talvez seja aprender um novo instrumento, talvez seja simplesmente caminhar por uma nova rota a cada manhã. Seja o que for, deixe que isso o lembre de que a idade não é uma linha de chegada, é uma fronteira. Porque aqui está o segredo: os homens não envelhecem de fora para dentro, eles envelhecem de dentro para fora. E enquanto o corpo pode desacelerar, o espírito não precisa. Os sinais de envelhecimento não são sinais de fraqueza. Eles são convites para mudar, para refletir e, mais importante, para reanimar. Há um ditado que meu pai costumava repetir em voz baixa no jardim enquanto podava suas velhas árvores bonsai. As coisas não param de crescer quando envelhecem, elas apenas crescem de forma diferente. Eu nunca entendi isso quando era menino, mas agora ao observar tantos homens em seus anos mais avançados, sábios, reflexivos, silenciosamente poderosos, percebo o que ele queria dizer. A idade não apaga sua força, ela apenas a remodela. Se você chegou aos seus 60, 70 anos ou mais, já desafiou mais probabilidades do que a maioria. Você sobreviveu, você aprendeu, você viveu. Mas agora, neste novo capítulo, as mudanças que você enfrenta podem não ser sempre aquelas que os outros veem. Elas não dizem respeito a quantas flexões você consegue fazer ou se consegue subir uma colina sem ficar sem fôlego. Elas são mais silenciosas, mais internas, mas não menos importantes. Vamos ser honestos, a maioria dos homens não é ensinada a notar essas mudanças. Eles são ensinados a seguir em frente, a esconder a névoa em suas mentes, o peso em seus peitos, a leve oscilação em seus passos. Eles são ensinados que admitir a mudança é admitir a derrota. Mas e se for o oposto? E se notar esses sinais significar que você finalmente está prestando atenção em si mesmo, em sua vida, no que importa agora? Você vê, há um grande poder na consciência. Quando você entende os sinais do envelhecimento, fadiga mental, suavidade emocional, mudanças no equilíbrio e o desaparecimento da ambição pessoal, você começa a recuperar o controle. Você para de reagir e começa a responder. Você para de resistir e começa a viver de forma diferente. Certa vez conheci um homem chamado Sr. An, que tinha 86 anos e caminhava todas as manhãs ao redor do lago. Não rápido, não longe, apenas de forma constante. Ele usava o mesmo boné caqui e carregava um pequeno caderno. Quando perguntei o que ele escrevia nele, ele sorriu e disse: 3 coisas. O que eu notei, quem eu sorri e uma ideia para amanhã. Mesmo aos 86 anos, ele acreditava que o amanhã tinha algo a oferecer. É isso que o envelhecimento pode ser, um convite para parar de viver pelo relógio e começar a viver pela conexão. Conexão com as pessoas, com o propósito e com as partes de si mesmo que a juventude nunca lhe deu tempo para conhecer. Talvez seu corpo não se mova como antes. Tudo bem, ele o levou através de uma vida de tempestades e raios de sol. Talvez seus objetivos tenham mudado. Isso é lindo. Significa que você está crescendo em sabedoria. Talvez seu coração se sinta mais sensível agora. Isso não é fraqueza. É um sinal de que você amou profundamente e perdeu corajosamente. Não há vergonha na mudança. Há apenas força no homem que a encontra com graça. E aqui está algo que o mundo não diz o suficiente. Você ainda é necessário. Sua presença, sua história, sua voz. Há um homem mais jovem por aí que ainda não sabe o que você aprendeu da maneira mais difícil. Há um neto que o vê como uma biblioteca viva de coragem silenciosa. Há uma comunidade que ainda precisa de sua paciência, seu humor, sua história. Se você ainda está acordando a cada dia, ainda tem um papel a desempenhar. Então cuide de si mesmo, não apenas do exterior, mas do interior. Deixe seus dias terem propósito, mesmo que esse propósito seja sentar-se em silêncio e aproveitar o vento. Deixe sua mente ser curiosa, seu coração ser aberto, seus movimentos serem firmes e sua alma ser leve. Você não está desaparecendo, você está se aprofundando. E se você reconheceu algum desses sinais em si mesmo, não os veja como limitações. Veja-os como uma nova linguagem que seu corpo e espírito estão falando. Uma que diz: é hora de viver com mais intenção. E se esta mensagem falou com você, se lembrou de você, de seu pai ou até mesmo de seu melhor amigo, não a mantenha para si. Vá em frente e clique no botão de curtir.
Não apenas por mim, mas para mostrar aos outros que envelhecer pode ser algo poderoso, não algo a temer. E se você já sentiu esses sinais silenciosos em sua própria jornada, deixe um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir sua história. E se você acredita em viver com sabedoria, coração e propósito em qualquer idade, inscreva-se para mais histórias como esta. Porque aqui honramos cada ruga, cada manhã silenciosa, cada lição aprendida. Aqui crescemos não apesar da idade, mas através dela. Mantenha-se forte, mantenha-se firme e, acima de tudo, mantenha-se atento à beleza de sua vida.